O meu café, meu Jesus. É meu. Amém, queridos. Por favor, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12. Queria ler alguns versículos com vocês. Inclusive, a Adalto tinha me lembrado, José Milton, que a vigília é dia 2, que é na sexta-feira. Dia 2, não é isso? Tá, pessoal? Então, dia 2 de junho, na sexta-feira, não no dia 3, acho que era isso que José Milton tinha falado. Na sexta, não é isso? Isso, perfeito. Dia 2, sexta-feira, tá? Amém? Então, abre tua Bíblia, por favor. Esther, capítulo 4, versículo 12. Tomara que não seja aquela agonia sua para abrir a Bíblia nesses capítulos anteriores ali no Antigo Testamento. Se for, né, se não for no eletrônico, o negócio fica ruim. Amém? Diz o seguinte, Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai, ou Mardoqueu, que respondeu: não imagines que por estares no palácio serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus salvação e libertação, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não devia ter sido em vista de uma circunstância como esta que foste levada a realizar. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar nesse instante. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos da tua interferência, nós precisamos do seu agir, Senhor, personalizado para cada um que aqui está. Que a tua palavra, Senhor, cumpra a missão dela, que é trazer correção, admoestação, Senhor, que é para ensinar, que é para guiar no caminho que se deve andar, Jesus. Eu oro por cada um que aqui está, cada um tem sua história, cada um, Senhor, tem suas peculiaridades, e eu oro para que o Senhor possa falar com cada um, assim como o Senhor tem falado comigo, Senhor, nos textos e pela vida de Esther, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vou pedir para os meninos colocarem aí. O título da palavra é Para um Tempo Como Este. Eu estava já há algum tempo lendo tanto Neemias como Esdras e Esther, e é interessante que a gente vê uma relação muito grande entre cada um desses livros. Eu não sei se você já fez esse estudo, mas inclusive lhe aconselho a fazer. Esses livros, eles cuidam de uma época histórica muito importante, né? A época do exílio. Judá tinha sido enviado, só para dar um contexto para vocês. O reino de Israel, ele tinha sido dividido em reino norte e reino sul, né? 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. E aproximadamente ali em 600 a.C., o Império Babilônico foi até Judá, sitiou a cidade, acabou com Jerusalém e levou o povo todo lá para a Babilônia. Aí você consegue conferir isso lá em Daniel. Em Daniel mostra que os melhores da terra tinham sido levados, dentre eles, obviamente, Daniel. Então, o povo de Jerusalém o povo israelense estava naquele local. E o interessante é que, após o declínio dos babilônicos, assume um novo reinado, que era o reino Medo-Persa. E esse reino Medo-Persa, que aí vocês vão lembrar do imperador Ciro, certo? Foi através de Ciro, aí já estamos na época de Esdras, que Deus usou Ciro para que determinasse o retorno do povo que estava em exílio por basicamente 70 anos para voltar para a terra. Então nós temos ali mais ou menos em 538 o retorno inicial do povo, e após isso Neemias também vai, e Neemias é contemporâneo a Esther. Então, para você entender, nós estamos basicamente nesse momento histórico, o início do retorno do povo de Israel, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, e agora sobre a batuta do rei Ciro, e posteriormente do rei Xerxes I, que é o rei Assuero, que a gente vai ler aqui no texto. Tá? Então, o momento histórico é esse. Então, perceba que toda essa construção tem a ver com um caminho traçado por Deus para nossas vidas. É óbvio que a gente, por uma questão de interpretação bíblica, você não deve aplicar um texto histórico em tudo para a sua vida. Porque o texto foi escrito para aquela pessoa. Tá? Agora, é óbvio que eu posso ver situações na vida de Esther que podem se aplicar à minha. Certo? Então, Esther, ela foi preparada para um tempo como aquele. Ela passou por situações específicas que a prepararam para aquele tempo determinado.
Amém? Então, eu e você, acredito, que nós estamos sendo preparados para um tempo como este. Para que eu e você possamos fazer algo para o reino de Deus. Perceba que eu e você temos que ser colocados no propósito do Senhor. Não é o contrário. Porque o que eu vejo muitas vezes é que eu e você, a gente começa a achar que o propósito de Deus é somente me abençoar. Como se eu e você fôssemos somente um mar morto. A bênção chega e não abençoa mais ninguém. E a gente vai ver que, perigosamente, Esté passou por esse local de achar que a bênção do Senhor parava nela. E que ela não estava incluída em um propósito de Deus. Então eu quero lhe dizer, eu e você estamos incluídos em um propósito eterno do Senhor. E a verdade é que eu e você temos que nos alinhar a isso. Se eu e você não estivermos alinhados, nós estamos sendo egoístas e achando que Deus, por algum motivo, nos ama mais do que os outros e só quer nos abençoar. Quem já pensou assim? Achar que você é um fim em si mesmo. Achar que, porque Deus ama tanto você, vai somente lhe abençoar. E aquilo que Ele está fazendo na sua vida, não é para ser passado para outras pessoas. Então, só para dar esse contexto, perceba que Esther passa por esse momento histórico. Obviamente, aquilo que tinha se iniciado em Esdras, lá primeiro com Zorobabel, 538 mais ou menos antes de Cristo, depois por Esdras, depois disso Neemias, e juntamente com Esther, tem um propósito específico. Qual era? Retirar o povo judeu do cativeiro. E veja, ela não é o centro das atenções. O dedo que escreve a história é o próprio Deus. Então, quando eu e você estivermos lendo, sobretudo os livros históricos, a gente precisa parar de querer somente se colocar no texto, mas entender o plano final. E o plano final é sempre isso, apontando que Deus está conduzindo as coisas. Pela sua soberania, Ele está conduzindo as coisas para um plano eterno. O plano eterno, obviamente, era o retorno de Jesus e a retirada de todos os santos daquele local de cativeiro. Entendem? Então nós passamos por um plano e eu e você temos que nos encaixar no reino do Senhor. Não é o contrário. Tá? A verdade é que muitas vezes nós estamos querendo distorcer a palavra, formando um evangélico transgênico, onde eu mudo as coisas para me adaptar. Eu não quero me adaptar àquilo que Deus tem para fazer. Então a gente, só hashtag fica a dica, entra no plano, tá? Não fica quem, não fica fora não, porque vai dar errado. Eu e você temos que nos ligar a isso. Para você ter uma ideia, e isso não significa que o próprio Deus não estivesse conduzindo a história, você vai ver que em pontos específicos Deus estava conduzindo a história. O livro de Esther não fala em momento algum, sobre a palavra Deus ou Yahvé. Não fala. Mas não quer dizer que Deus não estivesse conduzindo. A gente vai perceber aqui pelos textos. Tá? Então o que eu quero trazer com toda essa introdução aqui? Eu quero falar para você sobre momentos específicos que algumas coisas precisaram acontecer, precisaram ter algumas posturas dos principais personagens desse livro, e aí, obviamente, você pode tentar trazer de alguma forma para a sua vida, para que a história de Deus fosse concluída. Então nós fazemos parte de um mecanismo, de algo muito bem organizado. Luciano Subirá costuma dizer que, assim como Deus, assim como um homem cria algo para pegar os ratos, como é o nome daquele negócio que agora até me fugiu a palavra, né? Ratoeira. O de Deus, ele cria sataneiras para pegar diabos ou satanases. Então, Deus, ele está ocultando aquilo que é o plano dele, de uma maneira que nem eu nem você sabemos. Ou você acha que Jesus, o capeta estava sabendo de todo o plano que Jesus estava fazendo com ele na cruz, tudo que ia acontecer, descida do Espírito? Não. E você vai ver aqui que provavelmente nem os personagens que a gente estava lendo tinham a fiel impressão do que é que Deus estava falando. Quer ver? Você tem certeza do que Deus vai fazer do início da sua conversão até o final? Você sabe de tudo. Assim, olha, eu vou te levantar em tal momento, eu vou te usar em tal lugar, eu vou fazer desse jeito, dessa forma. A gente não sabe. Então provavelmente Esther também não sabia. Às vezes a gente tem uma impressão de que vai ser por um caminho, mas não quer dizer
que a gente saiba o que é que ele vai fazer, porque Deus tem um agir invisível, tá? E a Bíblia fala que assim como a gente não entende o caminho, né, do sargás pelas pedras, a gente não sabe o agir de Deus que faz todas as coisas. Amém? Então eu quero convidar você a estar comigo agora, nesse momento. Perceba que a nossa visão vai ser sobre a vida de Esther. A gente poderia ler o texto de Esther vendo a visão de Mordecai, mas eu quero ver a visão de Esther sobre os fatos. Amém? Queridos, primeira coisa que eu queria falar sobre a vida de Esther é que existem acontecimentos na vida dela e na sua vida que são imprevisíveis, incontroláveis. Lê comigo Esther capítulo 1, versículo 9 a versículo 12, e você vai entender o que eu estou falando. Esther capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Vê aí, versículo 9 primeiro. Também a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real de Assuero. No 7º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a Maunã, Batazã, Arbona, aí um nome bom para você botar no filho de vocês, viu? Pode botar. Bagatá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que trouxessem à presença a rainha Vasti, com o diadema real, para mostrar ao povo e aos oficiais a sua beleza, pois era muito bela. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir, segundo a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. O rei se enfureceu muito e a sua ira se inflamou. Agora vê aí o versículo 19 até o versículo 21. Desse mesmo capítulo, tá? Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte uma ordem real que será escrita nas leis do persa e da Média, e não será revogada, que Vasti não venha mais à presença do rei Assuero, e o rei confira sua qualidade de rainha a outra melhor do que ela, e a sentença que o rei promulgar será ouvida em todo o seu reino, que é vasto. Então todas as mulheres honrarão seus maridos, tanto as grandes quanto os pequenos. E estas palavras alegraram o coração do rei e os oficiais, e o rei agiu conforme a palavra de Manucã. Vê, aqui a gente percebe que tem um acontecimento que é imprevisível. Qual era? Quem diria que a rainha Vasti faria uma coisa daquela? Não era próprio das rainhas deixar de ir ver o seu esposo. Qual o sentido de uma rainha ser chamada pelo seu rei? E percebam que nessa época, sequer a rainha poderia entrar no palácio ou naquela câmara onde o rei estava. Você vai ver nos textos posteriores que Esther, ela tem um certo receio de entrar sem ser chamada. Então, na verdade, era uma honra para a rainha estar lá. E o que é que ela faz? Vou não. E aí você percebe que os eunucos e os oficiais que lá estavam, todos eles estavam preocupados com que aquilo, ou aquele exemplo, poderia causar em todo o reino. E aí qual é o conselho? Destitua e coloque uma pessoa melhor. Veja, Esther estava lá, no reino Medo-Persa, mas ela não tinha de forma nenhuma, ou pelo menos a pretensão, de achar que uma oportunidade dessa. Veja, ela era uma judia, que tinha saído e estava cativa. Como é que um povo que está em cativeiro, vai acontecer algo imprevisível para, como a gente vai ver daqui a pouco, ser levantada a rainha? Então coisas incontroláveis, e coisas que nem eu nem você percebemos, e que muitas vezes, para nós é uma coisa assim, boba, tola, que não tem relação nenhuma com o propósito de Deus, acontecem. E o que foi aqui? A rainha Vasti disse que não ia entrar. E aí você percebe que o dedo de Deus, ele está conduzindo as coisas. Veja, qual é o conselho dos eunucos? Tira a rainha Vasti. Poderia ter sido muitos outros conselhos, não é verdade? Poderia ter sido, olha, deixa ela ir presa por algum tempo, deixa ela vir aqui pedir perdão na frente de todo mundo, deixa ela vir aqui e dizer que está errada, que as mulheres não devem seguir o exemplo dela. Mas qual foi o conselho que deram? Afasta. Aí eu pergunto, por que será? Será se não é o próprio Deus escrevendo a história para proteger o seu povo, que vocês vão ver daqui à frente, que
Existia um homem, que a gente vai ver a história dele daqui a pouquinho, que queria acabar com o povo judeu lá, queria exterminar tudo. Certo? Então, um acontecimento imprevisível acontece em nossas vidas e muitas vezes a gente não entende o porquê. Eu não sei vocês, mas já aconteceu algumas coisas na minha vida que eu não entendia. Por exemplo, lá em 2011 mais ou menos, eu tinha convertido, Jesus tinha me alcançado e eu estudava para concurso público. Estava estudando aqui tinha alguns cursinhos, eu estava estudando normalmente, mas aí eu namorava ainda e a mãe da minha namorada chegou para mim e disse: olha, Tiago, eu estou vendo que você está se esforçando, eu estou vendo que você está correndo muito atrás, mas eu acho que aqui em Garanhuns você não vai conseguir tanto. Eu tenho um apartamento lá em Recife, por que você não vai para lá e estuda em outro cursinho? Eu tinha acabado de me converter, Josmilton, e eu fiquei um pouco temeroso, né? Disse, eu vou sair daqui e vou para o deserto lá, não sobra nem o osso do mago. E aí eu disse, rapaz, aí eu fui orar, perguntar ao Senhor se eu deveria ir. Lembrem disso, tá? Davi era um homem que sempre buscava ao Senhor. Ele dizia, subirei eu, farei eu tal coisa. Eu fui orar. E aí a gente estava no Tadel, a pastora subiu para pregar a palavra e ela disse assim, olha, eu ia pregar outra coisa, mas Deus me mandou pregar essa palavra. E a palavra era o seguinte, era Moisés em cima do monte dizendo ao povo, a Deus, o que é que eu faço? Tem um mar diante de mim, atrás de mim vem os egípcios, dos lados tem duas grandes montanhas, ele estava em Pi-Hairote, e aí ele diz, o que é que eu faço? Aí Deus disse para ele, por que está me perguntando o que fazer? Diz ao povo de Israel que marche. Eu disse, poxa, quer mais do que isso? Você vai me dar uma munhecada na cara, só se eu não fosse doido, que eu não entendesse. E aí eu entendi que eu deveria ir, contra o senso, né, claro. Novo convertido foi mais ou menos como Paulo, não que eu me compare a Paulo, misericórdia. Mas Paulo foi levado, era um novo convertido, saiu para ir para a cidade dele de Tarso sozinho. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fui para estudar para outro concurso. E comecei a estudar. Nesse meio termo, apareceu o edital de um concurso dos Correios. E aí eu disse assim, poxa, não tem nada a ver com o meu concurso, cara. As matérias são todas distintas, mas eu vou fazer. Quem está liso batendo, tem que fazer alguma coisa. Aí fiz o concurso. E passei. E entrei num processo de amadurecimento dentro do emprego que me levou ao que sou hoje. Mas eu não tinha percepção de forma nenhuma que isso ia acontecer. Eu não tinha nunca a percepção que ia trabalhar lá. Não sabia que ia ser enviado para uma cidade próxima. Não tinha ideia. Outra coisa que aconteceu também nessa situação foi que lá no emprego eu comecei a atender algumas pessoas da cidade e dentre uma delas, uma amiga que se tornou uma amiga minha. E ela ia pegar encomenda, eu sempre guardava para ela, quando chegava eu ligava, dizia, olha, chegou uma encomenda para ti e tal, assim, assim, assim. Depois de muito tempo, essa mesma pessoa começou por Pernambuco, gerar congressos, psicologia jurídica e direito. E uma vez ela me encontrou depois e disse, Tiago, você poderia trazer um testemunho dessa sua mudança de saída dos Correios para soprar advocacia? E eu disse, poderia. E eu fui ano passado para um congresso lá em Recife, congresso enorme, mais de 2.000 pessoas, me tremi todinho para falar, falei. Quando foi esse ano, ela novamente me convidou, e aí eu já estava como os palestrantes. Veja, como é que eu ia saber disso? Eu não tinha noção de jeito nenhum. Como é que eu ia ter ideia que alguém lá em Iati, conversando comigo, só porque eu atendi, a gente fez uma amizade, e aí ia ser colocado. Inclusive, em setembro já tem outra palestra que ela me convidou para estar também. Aí até a pastora disse, eita Tiago, estás palestrando num congresso grande dele. Eu olhei para a pastora, você não sabe como foi, porque ninguém me conhece, como é que eu estou sendo colocado lá? Entende? Então Deus, Ele move essas coisas de uma forma que eu e você não temos consciência. Aconteceu também na vida de José, não foi? Foi vendido, depois ele vai para casa de Boitifá, né, Josimilton? Boitifá. Chega lá, tem que correr, vai preso. Ele diz assim, poxa, eu vou interpretar o sonho desse cara aqui, porque ele é copeiro do rei, vai dar certo. Não dá, fica mais 2 anos. Mas veja, acontecimentos vêm em nossa vida que a gente não percebe, parecem aleatórios, mas não são. Porque na economia de Deus, Ele não perde nada, não tem um recurso sequer desperdiçado na minha e na sua vida. Amém?
Então a gente tem que crer nisso. Prosseguindo, a gente vê aqui, e eu particularmente amo esse ponto. Você vai ver lá em Esther capítulo 2, abre aí tua Bíblia em Esther capítulo 2. Fica com o Esther aberto aí, tá certo? Para você ler um pouquinho. A gente vai ver que na nossa vida nós precisamos de um mentor. Nós precisamos, na nossa linguagem aqui, de um discipulador. De alguém que é uma referência para a gente. Não existe essa ideia de você caminhar sozinho. Porque a verdade é que por mais crente que você seja, você não tem toda a visão das coisas. A única pessoa que tem a vista dos pontos é Jesus. Então, se eu e você não estamos percebendo, muitas vezes Deus levanta pessoas que estão percebendo situações e querem te dar conselhos. E aqui aquela história de que se conselho fosse bom, era vendido, não era dado, isso é coisa do diabo. Porque na verdade, conselhos são sim bons. Não significa que você tem que cumprir tudo, mas você deve ouvir. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, Mordecai, a gente vai ver agora, lê comigo no texto de Esther 2, 5 a 7, e depois 2, 10 e 11 versículos, tá? Esther 2, capítulo 5 até o versículo 7. Naquela cidade de Suzã, havia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, e que fora exilado de Jerusalém entre os que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou Radassa, veja, Radassa é Esther, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito e um aspecto agradável. A morte de seu pai e de sua mãe, Mardoqueu a adotara como filha. Veja, tinha acontecido uma situação extremamente ruim para Radassa, ou para Esther. Ela tinha perdido o pai e tinha perdido a mãe, mas o dedo de Deus agiu. E aí Deus age, e quem é que ele coloca como pai dela, que era na verdade o primo? Mardoqueu. Mas não era qualquer homem. Continuando. Vê aí agora o versículo 10. Esther não declarou nem seu povo, nem sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Todos os dias Mardoqueu passeava diante do vestíbulo do harém para saber como Esther ia e como a tratava. Vê, olha como as coisas estão encaminhando. Deus, obviamente, sabia da situação do pai e da mãe, de Radassa ou de Esther, mas ele providencia alguém diferente. Mardoqueu não era um qualquer, ele era um homem extremamente correto, era um homem extremamente íntegro diante do Senhor, e Deus levanta esse homem para ser tutor de Esther. Perceba que nos versos 9 e 10 a gente vê que ele estava falando, olha, não diga que você é judia, porque ela já estava sendo escolhida para entrevistar aquelas virgens, a gente vai ver daqui a pouco, para talvez ser escolhida. E qual é o conselho dele? Olha, não diz que é judia não, porque talvez o diabo possa querer armar alguma coisa. Fique calada. E ele passava inclusive todos os dias para ver como é que ela estava. Será se ela está bem? Ele era um pai para ela, mas não era um pai qualquer. Não era um pai que dava um conselho para o filho ruim, daqueles pais que dizem, olha, para o meu filho ser homem eu tenho que levar ele para o cabaré. Tem pai que faz isso, né? Para ele tornar-se homem, eu vou levá-lo para tal lugar. Ou, filho meu não chega apanhado em casa. Ou tantos outros conselhos que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o que o cara disse, olha, não fala que é judeu, e eu vou estar aqui procurando saber se as coisas estão muito bem com vocês. Se tem alguma coisa acontecendo de ruim. Meus queridos, nós precisamos de pessoas assim, do nosso lado. A gente precisa de pessoas que nos falam a verdade, que não precisam estar, sabe, cuidado, com aquele cuidado todo, como se pisando em ovos, para que você não fique chateado com o que a pessoa vai falar. A gente precisa de gente assim. E às vezes eu vejo que a gente tem gente assim do nosso lado, mas a gente não gosta de ouvir os conselhos. Fica chateado com o que os outros falam. Porque quer me controlar, quer mandar na minha vida, quer isso, quer aquilo. Como diz Clebson, bom, aí é com você. Você tem que saber.
eu acredito que ter bons conselheiros do seu lado vai lhe ajudar. Ninguém está dizendo que você tem que escolher, tem que seguir tudo que está sendo dito, ninguém está dizendo isso. Mas você precisa ponderar. Às vezes que eu ponderei, às vezes que eu escutei os conselhos na minha vida, a coisa deu certo. Eu lembro que eu ainda era discipulado pelo pastor Márcio, e eu estava estudando para concurso, como disse para vocês, e eu disse para ele, olha, Deus falou comigo, eu vou passar nesse concurso, Deus me conduziu, e ele disse assim para mim, Tiago, será que você não escutou errado não? Eu disse, deixa de ser incrédulo, rapaz, não está vendo as palavras aqui, tu vem me dizer um negócio desse. E aí, passou, eu disse que era Deus, o que aconteceu? Não passei. E aí, o coro teve que engrossar com força, porque eu não quis escutar o conselho. Significa que eu tenho que escutar tudo? Não, mas eu tenho que ouvir, sobretudo de alguém que para você é alguém que é referência, que conhece a sua vida. E não é aquele tipo de conselho que você diz assim, olha, eita, eu vou conversar com aquela pessoa, porque provavelmente ela vai me dar um conselho que eu quero ouvir. A gente não tende a fazer isso, né? Não. Mardoqueu não era um alguém qualquer. Mardoqueu era alguém colocado por Deus na vida de Radassa, na vida de Esté, para ela ser conduzida a um propósito específico na vida dela. Amém? Vocês estão entendendo? Fiquem calados assim não, que eu penso que eu estou dando aula lá no online ainda. No online, que era todo mundo com a câmera fechada. Aí eu dizia, Josimilton, abra a câmera. As mulheres diziam, gosto, professor, faça isso não. A gente não está maquiada. Mas não tinha um abençoado. Não tinha um abençoado que abrisse. Eu ficava lá, uma sensação horrível. Pelo menos balance a cabeça, né? Ou então pelo menos faz assim para eu entender que eu estou falando besteira. Tá? Vamos continuar. E aí a pergunta que eu quero fazer: quem é um Mardoqueu na sua vida? Quem é essa pessoa que você vai escutar, que pode lhe dar um conselho, que quando você estiver passando por uma situação ruim, você pode chegar para ele, cara, eu perco a conta de vezes que eu cheguei para o pastor Marcos, disse, pastor, está acontecendo assim e assim. Aí ele dizia, Tiago, por que tu não faz assim? Eu disse, esse cara tirou isso de onde? Na verdade, Josimilton, parece que ele entendeu a coisa de um ponto de vista que é iluminado. Quantas vezes a gente está passando por situações e a gente não quer ouvir ninguém? Independência. A gente precisa abrir o coração para ouvir conselho de outras pessoas. Veja, o reino de Deus não é formado dessa forma, de uma forma independente, que você faz as coisas do seu jeito. Não. A gente deve e pode escutar conselhos. Agora é óbvio que não é de qualquer um. Mas pode ser até uma pessoa que seja ímpia. Porque Deus usou um jumento, usou o rei Ciro, porque não me usaria? Não vou dizer que é vocês, tá? Mas depois não ficarem chateados. Então, Deus usa as pessoas. Escute. Amém? Recado dado. Amém. Continuando. Verso 8 de Esther 2. Lê comigo. Verso 8 e depois o verso 12 a 15. Esther 2. Verso 8. Olha o que diz, proclamada a ordem do rei e o seu decreto, juntaram-se muitas jovens na cidade de Suzã, sob o cuidado de Egeu. Preste atenção, tá? Levaram também Esté à casa do rei, sob o cuidado de Egeu, guarda das mulheres. Agora, versículo 12 a 15. Cada moça devia apresentar-se por seu turno ao rei Assuero, no fim de um prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Assim, se cumpriam os tempos de preparação. Durante 6 meses as moças usavam óleo de mirra, e os outros 6 meses bálsamo e ungento, empregados para cuidado da beleza feminina. Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo ao harém e ao palácio. Ia para lá à tarde, e na manhã seguinte passava o outro harém, confiado a Sassagás, eunuco real, guarda das concubinas. Ela não mais retornava ao rei, salvo se o rei desejasse e a chamasse pelo nome. Versículo 15. Mas Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que adotara como filha, quando chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe fora indicado pelo eunuco real Egeu,
guarda das mulheres. Pois Esté alcançara graça diante do eunuco real, Egeu, guarda das mulheres. Pois Esté, ela foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tebete, no 7º ano do seu reinado. Vocês estão percebendo? Deus, ele coloca pessoas específicas na sua vida para conduzir a momentos e decisões específicas. Olha o que ele fez. Primeiro ele colocou Mardoqueu como seu tutor, aquela pessoa que guiaria, e depois ele colocou, porque veja, a Bíblia deixa muito claro, achou graça. A mesma expressão você vai ver na Bíblia durante vários e vários textos. José, ou a mão do Senhor estava sobre José, lembra desse texto? A mão do Senhor estava sobre José. Aqui a Bíblia está dizendo, olha, achou graça Deus interveio na situação. Ele fez com que aquele homem, Egeu, eunuco real, alguém que sabia dos desejos do rei, cuidasse de Esté. Não era qualquer pessoa. Até porque para ser escolhido, tá? Porque uma coisa muito estranha, né, Josimito? Escolhia um monte de mulher, ele ia lá, usava feito chiclete, e depois dizia, olha, não quero não gostei, e jogava para lá. Por isso que eu estou dizendo que texto histórico a gente não pode aplicar tudo, ninguém vai estar aplicando isso, né? Concordam comigo? Ninguém vai dizer que Ruth ou eu e você devíamos deitar aos pés daquele homem para ser ganhas como marido, não é? Por isso que texto histórico a gente não pode aplicar tudo, ok? Mas tem o dedo de Deus conduzindo as coisas, amém? Então, Egeu era um homem de alta confiança e disse, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai levar isso e você não vai levar isso. E o que é que acontece? Ela é escolhida. Por quê? Deus colocou pessoas específicas na vida de Esté para conduzi-la a um local específico. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas a gente precisa entender que se eu e você não estivermos percebendo o que Deus está fazendo, a gente vai perder o trem. Ela precisou entender aquilo tudo. Ela precisou ouvir conselhos. Ela precisou obedecer o que o eunuco. Olha, veja, era um cara que não era crente. Mas ele sabia do que estava falando, não sabia? Quantos e quantos anos ele estava lá à frente. Ele conhecia o rei. Ele sabia o que estava falando. E ele disse para ela, ó, faz assim, assim, assim. Deu certo ou não deu? Isso aqui fala que a gente precisa de alguma forma escutar outras pessoas mais experientes. Você está querendo entrar em um determinado empreendimento. Você está querendo entrar em um curso de faculdade. Você quer fazer um concurso. Conversa com alguém. Escuta. O que é que adianta você pegar, eu vou fazer um investimento em roupas. Nunca vendeu uma roupa na vida. Não sabe nada de moda, não entende o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas gostam, e pega ali o seu dinheiro que você juntou e joga. Era melhor você ter conversado com alguém. Era melhor, talvez, você ter dito, olha, você que já trabalha nessa área, como é que eu posso ir? Você acha que vale a pena? Escutar outras pessoas mais experientes. Não é pecado não, viu? Tem gente do mundo que é experiente em algumas áreas que a gente não é. Bastante, inclusive. Tá? Porque parece que os crentes, em algum momento, acharam que só porque Jesus estava voltando, a gente não deveria negociar. A gente não deveria fazer nada. Né? E volta e meia, alguns dizem assim, a crente é tudo preguiçoso. Eu disse, o diabo, eu não. Trabalhamos, acorda cedo, trabalha, investe, procura, enfim. Então, ela escutou aquele cara que era mais experiente. O cara sabia o que fazer. Veja, quantos anos e quantos anos aquele homem estava do lado do rei Assuero. Ou você pode chamar de Xerxes I. E aí ele leva. E vejam, percebam que se Esther fosse para lá, fosse usada, qual era a probabilidade dela casar depois? Não é verdade? Dificilmente. Porque naquela época ninguém ia querer. Aparentemente era uma bala de prata. Ou você acerta, ou você erra. Mas Esther foi. Ouvindo os conselhos. E entendendo que muitas vezes Deus está conduzindo a história. Mas você precisa ter essa percepção. Orando, vendo.
Nem tudo que aparenta ser bom é bom. Nem tudo que eu acho que para mim vai dar certo, eu vou ganhar tanto, vai ser tanto, vou fazer assim, assim, assim. Não, busca o Senhor, pergunta. Já vi tantas pessoas não buscarem a Deus e quebrarem a cara. E aí ela escolhe. Então é interessante notar que provavelmente nem Esther estava entendendo o que Deus queria e onde Ele queria colocar. Provavelmente ela não sabia. Talvez no desenrolar da história ela vai percebendo: Deus, o que é que o Senhor está querendo fazer? Você está querendo me colocar onde? E aí Esther é colocada como rainha, é escolhida e posta como rainha. E agora ela estava na crista, ela era grande, parecido com Daniel, parecido com José. Ela era grande, mas aí tem um perigo. E a gente vai ver agora nesses versículos. Esther foi colocada, e o quarto ponto que eu quero falar para você, num lugar alto. E eu queria falar para você sobre o perigo do lugar alto. O perigo de você chegar ao propósito que você pensa que é, ou ao local onde você acha que Deus queria lhe colocar, porque talvez você é muito bom. Talvez Deus tivesse armado tudo, porque você tem tantos talentos que eles não podem ser desperdiçados. Esther caiu nessa. Lê comigo, capítulo 2, verso 16 e verso 18. 16 e 18. 16 a 18. Diz assim: ela foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei a preferiu a todas as outras mulheres. Diante dele alcançou favor e graça, mais do que qualquer outra moça. Ele pôs o diadema real sobre a cabeça dela e escolheu como rainha no lugar de Vasti. Perceba qual é a expressão que a gente vê de novo? Achou graça. Mais uma vez, o dedo de Deus conduzindo a história. Mais uma vez, o dedo de Deus colocando Esther no local. Mas aí tem um problema. Esther começou a pensar que a história dela era um fim em si mesmo. Era somente porque ela tinha sido órfã. Era somente porque Esther tinha sofrido tanto, tinha vivido tanta luta, tinha perdido o pai, tinha perdido a mãe, um tio, na verdade um primo, que era sobrinho do seu pai, tinha sido usado para ser um pai dela. Provavelmente ela tinha tanta doença de alma, né? Porque alguém que perde pai e mãe não fica legal não, tá? A gente sabe disso. Por que é que Deus tirou meu pai? Por que é que Deus levou embora minha mãe? Por que é que aconteceu isso? E Deus a coloca naquele lugar. Eu deduzo, a Bíblia não diz isso, mas me dá liberdade para pensar, que ela passou a dizer assim: eu estou sendo honrada agora por tudo que eu passei. Quem já pensou assim, quando Deus começa a fazer algumas coisas? Provavelmente era, mas não era o todo. Lembra do que eu disse no começo? Esther não é o mal morto. Deus não usa a sua vida para parar em você. Ele usa a sua vida para algo mais profundo. Significa que Ele não quer te abençoar? Não, Ele quer. No entanto, não significa que vai parar em você. E aí Esther, ela se encantou. Esther, ela se encantou com o sistema babilônico. Entendam, eu sei que Esther não está no Império Babilônico, mas a Bíblia fala que existe um Império Babilônico, um sistema babilônico, que é o mundo, que nos dá coisas que são legais. Quem é que não gosta de ir para um lugar e ser tratado bem? Vou para um resort, às vezes eu e a Amanda, a gente consegue uma promoção, vai para o resort, come que só a bexiga. O cara estava chamando a Amanda até de senhorita. A senhorita está precisando de quê? A gente foi para um resort que a gente chegou lá, Tassi está aí? Acho que ainda não. Mas Tassi conseguiu para a gente um upgrade, a gente ia num local muito bom, mas eles nos levaram, quando a gente chegou lá, para um lugar privê, um lugar melhor. Não estávamos pagando por aquilo, mas para você ter ideia, a gente tinha uma pessoa específica que a gente mandava mensagem para ele mandava buscar um carro, o carro subia, pegava a gente, descia, levava para lá, tudo que a gente pedisse de madrugada, aí a Amanda disse: ô Tiago, tu vai pedir comida? Vou, 3 horas da manhã, traga um hambúrguer. Então,
Se você não tomar cuidado, você vai se embriagar. Provavelmente, Esther começou a se embriagar. Sendo rainha, recebendo o melhor, um monte de serva do lado dela, as roupas melhores, certeza que a roupa dela, e mulher gosta de roupa, né, e sapato. Certeza que as roupas eram melhores do que aquelas que ela tinha. Não é? Muita. E aí ela disse, poxa, eu não tinha um sapato, aquele sapato vai furado que meu dedo estava passando. Agora eu estou aqui, eu tenho o que eu quero. E Deus me deu tudo isso. Mas é perigoso, porque ela passou a esquecer. Ela esqueceu do que Deus estava fazendo, não era para ela somente. As riquezas, o conforto. Porque veja, ela estava na nação que não era dela, provavelmente vivendo como escrava. Provavelmente vivendo como escrava. O ego dela começa a crescer. Já viu pessoa que é colocada em algum lugar e daqui a pouco muda? Porque a gente diz assim, né? Que a ocasião faz o ladrão, é verdade? Não, é o coração. Provavelmente já estava, mas de alguma forma ela estava tentando encobrir, estava lutando contra. Mas é o coração que faz o ladrão. Ela se embriagou com aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Vê comigo aqui, no capítulo 3 de Esther. A gente já está inclusive terminando, se encaminhando para o fim, para você ficar mais animado, certo? Capítulo 3 de Esther. Vê por que eu estou deduzindo tudo isso. 3 de Esther, versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz. Depois dessas coisas, ou seja, que coisas? Ela ter sido elevada a rainha, ter sido colocada, escolhida por Assuero. O rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Abadates, dos pais de Agag. Exultou em dignidade e lhe concedeu preeminência. Preste atenção nesse cara, tá? Amã. Sobre todos os oficiais, seus colegas, todos os servos do rei propostos ao serviço da sua porta, ajoelharam-se e prostraram diante dele, pois esta era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, recusou-se a ajoelhar-se e prostrar-se. Vê de novo, Mardoqueu sendo alguém ali importante. Então disseram-lhe os servos do rei, prepostos à porta do real: por que transgrides a ordem real? Mas apesar de lhe dizerem isto, todos os dias ele não ouviu. Denunciaram então o fato a Amã, para ver se Mardoqueu persistia em sua atitude, pois ele não se ajoelhava, porque ele declarava que era judeu. Verificando, portanto, Amã que Mardoqueu não se ajoelhava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Como lhe tivesse declarado de que povo Mardoqueu era, pareceu-lhe pouco em seu propósito atentar apenas contra Mardoqueu. Premeditou destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, estabelecidos no reino de Assuero. Mardoqueu estava somente exercendo sua fé, porque a Bíblia diz que a gente não pode adorar outros deuses. Amã, que tinha sido colocado na cabeça do rei, né, parecendo inclusive um Daniel, abaixo somente do rei, percebe que ele não se ajoelha. E aí ele diz, olha, alguma coisa a gente tem que fazer. Esse cara está me desonrando. Mas eu sou tão ruim que eu não quero pegar só ele. Tem que ser o povo dele. E aí você vai perceber, no verso desse mesmo capítulo, tá? No verso 10, 11 na verdade, está dizendo assim, ó: o rescrito foi assinado em nome de Assuero e selado com seu anel. Através dos correios foram enviados todas as províncias do rei cartas, mandando destruir, matar e exterminar todos os judeus, desde os adolescentes até os velhos, inclusive crianças, mulheres, num só dia, no dia 13 do 12º mês, que é Adar, e mandando confiscar os seus bens. Então o cara chegou para o rei Assuero e disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tinha inclusive o anel de selar. E ele disse, eu vou exterminar todo mundo. Vocês estão entendendo como as coisas estavam se construindo? Esther levantada, colocada como rainha, e o capiroto se levanta do outro lado para querer acabar com todos os judeus. Perceba que isso impediria totalmente o retorno de todos os judeus, que era promessa bíblica. Deus tinha dito, eu vou retornar o povo para a minha terra.
E aí a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Lembra dessas promessas? E acabar. E Esther estava muito sossegada, num lugarzinho legal, achando que Deus tinha feito somente por ela, porque ela era linda, porque ela tinha sofrido tanto, a bichinha. E aqui eu não estou desprezando, tá? O sofrimento dela. Mas eu estou falando que você precisa entender que o propósito de Deus é maior do que suas dores, é maior do que seus traumas, é maior do que as coisas que você acha que vai ficar lambendo suas feridas pro resto da vida. Querido, passou por uma situação, amém, eu sei que foi doente, eu sei que foi ruim, eu sei que doeu, mas você precisa ser curado. Porque você passar toda hora chegando para as pessoas dizendo, olha, toda vez tinha um amigo meu que chegava para mim, toda vez ele me contava a mesma história. Ah, porque em 1972 aconteceu isso, isso e isso, e assim, certo. Veja, eu não estou desprezando as dores. Tem pessoas que passaram por situações que cravam na alma daquela pessoa eternamente. Uma pessoa que, quando criança, é abusada pelo pai, abusada pela mãe, isso é praticamente um homicídio na sua alma. Dificilmente, se não for a intervenção do Senhor, você vai conseguir superar. Pode fazer terapia, pode EMDR, pode fazer um monte de coisa. Dificilmente você vai conseguir ressignificar. Pelo menos é o meu entendimento, tá? Psicologia ajuda muito, ajuda demais. Tiago está aí e não posso deixar de afirmar isso. Mas a meu ver, tem coisas que somente o próprio Deus pode curar, a meu ver. Então, Esther tinha passado por tudo isso, e ela ficou naquela bolha. Ela ficou naquela bolha, e provavelmente eu e você também tivéssemos ficado. Tá? Porque, diferentemente de José e Daniel, ela não percebeu. Daniel percebeu, ele foi colocado em um lugar e disse, olha, você não vai adorar. Ele disse, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu não vou mudar. E ele continuou, foi levado para a cova, aconteceu um monte de coisa, mas ele disse, eu vou continuar. José a mesma coisa, José foi levantado para que o povo viesse para dentro do Egito e fosse preservado de quê? Da fome. E que fosse cumprido aquilo que tinha sido dito de Jesus, do Egito eu chamei o meu filho. As coisas acontecem por um plano e um propósito de Deus, não adianta, a gente está incluso nisso. Você não é o fim, não é o fim mesmo, não é o fim em si mesmo a sua vida, esqueça isso. Você está colocado no plano, não significa que o Senhor não queira te abençoar. E aí eu queria que você lesse comigo, que é o título dessa palavra. Mardoqueu, ele vai até Esther, fica lá do lado. Por que eu disse para vocês no começo que Mardoqueu não era um homem qualquer? Quando ele escuta esse edito, rasga as vestes, vai lá para frente, na porta, começa a gritar. Rapaz, esse cara escapou de levar tanta luvada. Porque, veja, o cara já não gostava dele, José Milton. O Amã não gostava dele. O que é que impediria de pelo menos uma mãozada? Ou ser preso? Mas ele estava nem aí, rasgou as vestes dele, foi para lá para frente, ficou gritando. Mandou chamar a Hadassah, Esther sequer foi falar com ele pessoalmente. Que falta de respeito. Com alguém que era o pai. Ela não vai, manda um recado. Aí, amigo, a flecha foi violenta. Vê o que é que ele diz para ela. Versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Olha o que é que Mardoqueu diz para ela. Você está dizendo aqui que você não tem muito o que fazer, é? As palavras de Esther foram transmitidas a Mardoqueu, que respondeu: não imagines que, por estares no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus salvação e libertação. Percebe? Olha, você foi levantada para isso, mas se você não fizer, o meu Senhor vai levantar outro. O cara entendia o propósito de Deus. Para mim, uma das declarações mais poderosas que a gente vê no livro de Esther. Fique tranquilo, você não quer fazer não, né? Deus lhe colocou aí para isso, mas ele não vai. Lembra do que Jesus falou? Se vocês não clamarem das pedras, eu levanto.
Eu vou fazer isso de outro jeito, porque eu não dependo de você. Soberania de Deus. Não depende de mim e de você. Mas Ele quer usar a gente, é diferente, né? E aí, ó, o que é que Ele diz? Mas tu e tua casa, e a casa do teu pai, perecereis. Porque tem julgamento, tá? Ah, eu não vou fazer as coisas que o Senhor está me mandando. Fechou. Como Josemito diz, tchubifo. Tá certo. Mas a sua casa e a casa do seu pai vai perecer. Veja, palavra profética. Diretamente. Por isso que eu disse a você, Mardoqueu não era um cara qualquer. Ele não era igual àqueles que tinham sido levados. Não sei a idade de Mardoqueu, mas ele provavelmente já era um homem mais velho. Talvez até tivesse passado pelo cativeiro babilônico. E aí eu estou conjecturando, tá? Sem ter feito coisas erradas. Porque nem todo mundo que estava em Judá naquela época eram pessoas que adoravam outros deuses. Amém? Mas isso aqui é só uma conjectura da minha cabeça. Eu fico pensando aqui algumas coisas. Não significa que foi. E aí por fim, ele diz essa. E quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta, que fosse elevada à realeza. E aí ele diz assim, olha, eu não estou dizendo que foi para isso. No entanto, quem sabe foi. Assim, se fosse eu tinha dito, carne de pescoço. Tu foste levantado para isso, porque tu não está sendo. Mas ele quis ser polido, né? Ele não é assim um homem tão... Ele talvez um fleumático, não é? Que não diz assim o que as outras pessoas têm que fazer. Mas ele diz para ela, olha, vou deixar uma pulgazinha na tua orelha aí. Você está achando que Deus te levantou para nada, foi? É só para você curtir. Porque tem gente que muitas vezes quando Deus coloca em alguns lugares, Ele passa a achar que a vida é feita de momentos. Já ouviu isso? O que eu quero é estar em um local bonito, passando por experiências. Não é a moda hoje? Experiência, que local bom, né? Pé na praia, pé na areia. Não é cervejinha, tá? Pelo amor de Deus. Mas tomando coca, refrigerante, sendo servido, fazendo coisas boas, tendo experiências que você não teve. Aí você diz assim, olha, é porque talvez eu nunca passei por uma situação dessa e hoje Deus está me abençoando. Cai na real. Cai na real porque Deus não faria isso só por isso. Você já viu Deus administrar as coisas dele levianamente assim? Será que não é para você fazer alguma coisa na vida de outras pessoas? Mandou que eu disse, ei, dá uma segurada. Se liga. Será se não foi para um momento como esse? Daniel e José tinham percebido, mas ela não. E aí, por isso que eu amo a vida de Mardoqueu. Eles era como se fosse um puxavanco assim, volta para cá, abençoada. Tu queres que os outros todos morram? Tu queres que o povo todo não volte, que a promessa de Deus não seja cumprida? E volta a dizer, Deus levantaria outro, tá? Deus não está distrito a mim e a você. Não coloca Deus numa caixa de sapato não, porque não dá. Alguém desse tamanho, alguém dessa magnitude não precisa de mim e de você. Tá? Só para a gente deixar o ego. Porque parece que o evangelho, Josemito, ficou o humano no centro. Ele é cristocêntrico. Não tem a ver comigo e com você. Você passa pelo plano e o propósito. Ele ama você, certo? Ele ama você, mas Ele quer que você participe do plano dele, que é muito maior do que o seu. É muito maior do que você construir uma casa, é muito maior do que você ser levantado, fazer mestrado, doutorado, fazer isso, fazer aquilo. Até porque, quando for o retorno do nosso Senhor, a Bíblia fala que os 24 anciões pegavam as suas coroas e jogavam diante dele. O que é que isso significa? Coroa é titulação. E a palavra para jogar era dizer, olha, eu estou desperdiçando isso. Para mim não vale nada, pela excelência do conhecimento do meu Senhor. Era isso. Isso que a gente conquista aqui não vale de nada, de nada. Sabe uma coisa que eu tenho parado e pensado muito é, como eu estou criando os meus filhos. Como eu estou no meu relacionamento com a minha esposa, que é quem me conhece, que me aguenta, que às vezes só Jesus. O cara passa um dia sem orar, a miséria queima, né, Jesus? Aí tem aqueles velhos excessos de comunhão, que não é briga, é excesso de comunhão. Mas a gente
Eu fico pensando, como é que eu estou criando o meu filho, a minha filha? Qual o exemplo que eu estou dando para eles? Porque isso aí, a mim, tem uma coisa muito cara. Os meus filhos e a minha família. E eu acho que devia ser para você também. Não sei para que eu estou falando isso. Mas você tem que entender que o seu filho e a sua filha e a sua esposa tem que ser caro. Não existe, não vale a pena, de forma nenhuma, um sucesso que acabe com sua família. Eu tenho um padrão elevado nesse ponto. Esses dias eu estava vendo, mostrei para a Amanda. O cara disse assim, tem algumas prioridades. E a mulher ainda republicou e disse, olha, casa com um homem desse. O cara dizia, olha, primeiro Deus, segundo trabalho. Eu disse, vai para lá. Qual é o trabalho? Família. Família. Eu lembro quando eu trabalhava nos Correios, eu ficava o dia todo fora. Eu saía 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E eu voltava 6 da noite. Todos os dias. E minha oração era, Senhor, eu estou vendo minha filha crescer e eu não posso vê-la. Eu vejo gente que renuncia relacionamento com o filho por trabalho. Será que o nosso Deus não é capaz de gerar um trabalho para você que te dê tempo com tua família? São escolhas. São escolhas. Ah, mas eu não posso agora. Eu entendo, é momentâneo, mas luta. Teu filho precisa de você. Você sabe o quanto que é importante para um filho ter a presença do pai? E nesse quesito, para mim, as mulheres estão anos-luz do que os pais. Muito à frente. Se abdicam muito mais, ficam muito mais com os filhos. A gente vê, inclusive, uma sociedade baseada nas mulheres. Porque os homens estão ausentes. Os homens deixaram que a mulher ocupasse o papel de pai e de mãe. E a gente tem sido, desculpa a expressão, tolo de achar que a gente tem que colocar só comida em casa. Comida não vai substituir presença. Você como pai tem que ficar em casa, cuidando do seu filho, cuidando da sua filha. Trabalhar, minha filha disse, papai trabalha muito. Não trabalha, papai. Também tem que sustentar tudo, né, papai? Pagar minha escola. Sim, mas eu não vou desprezar o tempo que eu tenho com ela. Há algo para mim que é extremamente caro. Meus filhos e a minha esposa. E isso tem que ser estabelecido na igreja. A igreja precisa entender que a família, ela vem em primeiro lugar. Abaixo de Deus, obviamente, tá? Porque o nosso Senhor, Ele não pode ser desprezado. Mas a gente começa a inverter a ordem, inverter as coisas. Não sei nem porque eu falei disso, tá? Fugi do tema aqui. Amém. Então, ela cai na real e começa a fazer algumas coisas. Olha, convoca todos os judeus aí, faz um jejum, todo mundo, animal, tudo. Faz um jejum, que eu vou entrar. Porque, na verdade, perceba, ela tinha um risco de morrer, tá? Mas ela disse, eu vou. E aí eu amo essa guinada. Porque ela ouve aquele que era o mentor dela, e ela diz, agora eu tenho que agir. É verdade. Eu tenho que superar as minhas dores, porque apesar disso, eu tenho que servir o meu Senhor. E ela vai lá, faz um banquete, e o rei Assuero diz, o que é que você quer? Ela disse, meu Senhor, eu quero que você venha de novo no banquete amanhã. Faz outro. Sabedoria. Não sei nem se foi Mardoqueu que deu a ela a forma de fazer. No outro, convidou quem? O capiroto e o marido dela. Amã e o marido dela. Chega os dois. E ele diz, ela dá o banquete de novo. Ela diz, o que é que você quer? É feito a mulher faz com o marido. Chega lá, dá comida para ele. Ele diz, o que é que você quer? O que você quiser. Deu comida, deu banquete, fez tudo. Ele disse, meu Senhor, tem um cara que está querendo acabar comigo. Viu o que ela fez? Primeiro ela estava no lugar que estava dizendo que não era judia. E aí depois ela se coloca no meio. Ele está querendo exterminar a mim, a minha família e a minha nação. E aí ele pega A. Quem é? Aí ela diz, é Amã. Rapaz, eu acho que as pernas dele tremeram tanto. Eu disse, agora vai dar errado. Agora vai dar errado. E aí o rei sai furioso para pensar no que ia fazer. Provavelmente ele já tinha determinado. Esse aqui, ó, CPF cancelado. Esse aqui, acabou.
Quando ele volta, Amã está pedindo para Esther fazer alguma coisa. Aí o rei acha o quê? O cara está dando em cima da minha mulher, ainda quer me botar um par de chifre. Cabra sem vergonha. Pega ele, leva embora. E os conselheiros dizem, olha, tem uma forca que ele preparou para Mardoqueu. Vamos colocar ele nela? E aí, o plano e o... Fica de pé, para ficar mais bonito. Nós estamos acabando. E aí o plano e o propósito de Deus se cumprem. Os judeus são liberados. Os judeus, inclusive, presta atenção, o livro de Neemias se dá nessa época, e é o rei Xerxes I, provavelmente o rei Assuero, que era casado com Esther, é que dá dinheiro e formas para o povo de Israel retornar para lá. O rei Ciro já tinha feito isso, mas não era um empreendimento fácil, porque primeiro eles reconstruíram os muros, na verdade o templo, e depois os muros com Neemias. Mas isso era um empreendimento caro. Provavelmente Esther teve um papel fundamental nisso, porque ela era a esposa dele. E aí provavelmente ela começou ali, olha, escuta, vamos fazer assim, é meu povo, eles vão voltar. Tinha um cumprimento, percebe? Tem o espiritual, mas tem o natural. Amém? Fecha teus olhos, vou pedir para os meninos apagarem as luzes, para ficar assim, um clima mais de adoração, né? Que a gente faz isso no louvor. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria orar com você. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que essa palavra, Senhor, entre nos nossos corações, Jesus. Eu sei que foi o Senhor quem trouxe, Jesus. Eu não teria capacidade, Senhor. Eu não teria capacidade intelectual para elaborar isso, Jesus. Foi o Senhor que trouxe, porque o Senhor queria falar com o teu povo, queria falar comigo, inclusive. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traga, Senhor, clareza disso tudo que foi pregado aqui hoje. Que a gente seja um povo que se coloca na tua história, Senhor. Não um povo que acha que o Senhor está só abençoando a gente. Faz tua oração nesse momento, os meninos vão estar do louvor cantando aqui agora. Eu queria pedir a Pedro que iniciasse, mas eu queria que você gastasse esse tempo agora orando, talvez encaixando de alguma forma aquilo que Deus tem para você, pedindo: o Espírito Santo, fala comigo, me mostra o que é que o Senhor está fazendo na minha vida.